a lei foi cumprida. Eu lembro de ter lido um livro em que o pastor ele foi convidado para falar em uma grande conferência, uma mega conferência, quando um dos palestrantes se levantou e seguiu em direção ao púlpito para pregar. E sabe o que ele disse? Algo muito importante. Ele disse aos ouvintes com uma imensa convicção em sua voz: o maior chamado em suas vidas é para as suas famílias. A multidão amou aquilo e o auditório inteiro aplaudiu. Como era uma conferência, mais tarde, na sessão seguinte, um outro palestrante se levantou e declarou com uma ardente paixão nos olhos em que o maior chamado em sua vida é para missões. Desta vez, a multidão foi à loucura e por todo o auditório ressoaram gritos de amém. Então, chegou a vez desse pastor, ele orou assim: Deus, eles esgotaram todos os maiores chamados, dê alguma coisa para mim. E é interessante, enquanto ele se levantava, o Senhor colocou algo em seu coração e ele então compartilhou: o maior chamado em sua vida é ser um adorador. Repare, muito tempo depois de todas as missões terem sido cumpridas na terra e muito tempo depois em que as famílias estiverem unidas no céu, nós ainda continuaremos adorando o nosso lindo Salvador Jesus Cristo por tudo o que Ele fez por você e por mim. E faremos isso por toda a eternidade. Tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com a sua obra consumada. O Evangelho não se trata de nós, mas se trata dele. Quanto mais você apreciar a obra consumada de Jesus e tudo o que ele fez para que você reine em vida, mais você adorará e vai glorificar a ele. Agora, vamos dar uma olhada na palavra de Deus para contemplar mais a sua obra consumada em João capítulo 1, verso 17. Olha o que diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tem algo muito interessante nessa passagem. Você já notou que a verdade ela está do lado da graça e não do lado da lei? Observe também que a lei ela foi dada algo impessoal. A lei fala de algo à distância. Em contraste, a graça ela veio. A graça é a pessoa. Ela veio como uma pessoa, a pessoa de Jesus. A lei ela é pesada, fria e impessoal. Você não pode ter um relacionamento com dois pedaços de pedras. Tá fazendo sentido? Mas a graça, ela é gentil, ela é calorosa. A graça não é um ensino ou uma doutrina. A graça é uma pessoa e você pode ter um relacionamento com uma pessoa. Tá fazendo sentido para você? Você está comigo? Deus não está interessado em meras obediência, submissão. Ele é um Deus de amor. Ele anseia por ter um relacionamento íntimo com você e comigo. Isso é o que torna o cristianismo único. Mas, preste atenção, muitos sistemas de crença do mundo são governados por códigos morais e regras e leis. Mas o cristianismo não tem nada a ver com essas coisas. Ele tem a ver com um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Ouça o nosso Deus, ele veio, ele morreu de uma morte cruel na cruz e pagou toda a dívida de pecado com a sua vida. Então, você e eu podemos reinar em vida hoje. Aleluia! O seu sacrifício na cruz fala de um relacionamento. Jesus veio para reconciliar o homem pecador com o Deus Santo. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é feito santo e justo pelo seu sangue, de uma vez por todas. Agora, e você pode entrar ousadamente na presença de Deus, sem qualquer culpa, condenação ou expectativa de punição, por causa da cruz. Por causa da cruz, o preço do pecado ele foi pago, o julgamento foi executado, a ira decorrente do pecado foi esgotada, o véu ele foi rasgado e o caminho para a intimidade com Deus foi aberto. O pecado não pode mais impedir você de entrar na presença de Deus. Entenda isso, meu irmão. O sangue de Jesus ele removeu todos os vestígios de nossos pecados. O nosso Deus, ele veio, ele morreu uma morte cruel na cruz e pagou toda a dívida de pecado com a sua vida. E assim, você e eu podemos reinar em vida hoje. A lei foi cumprida, Jesus ele cumpriu a lei. No momento em que
você coloca a lei de Moisés entre você e Deus novamente, você está negando a obra consumada de Jesus. Olha, se a justiça procede da lei, então Cristo, ele morreu em vão. O cristianismo não pode ser reduzido a uma lista impessoal de faça e não faça. A morte de Jesus cumpriu a justiça da exigência da antiga aliança. A palavra de Deus nos diz que escrito de dívida, ele foi apagado na cruz. Jesus ele veio para cumprir as exigências da lei em nosso lugar. Portanto, o caminho para Deus agora ele está aberto. Aleluia. Marcos, você está dizendo que não estamos mais debaixo da lei, mas o próprio Jesus disse que ele não veio para abolir a lei. É exatamente isso, meu irmão. Mas você precisa mencionar por completo o que Jesus disse. Ele disse: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Jesus, ele não varreu a lei para debaixo do tapete, ele veio e cumpriu perfeitamente cada exigência da lei em nosso lugar. Aleluia! Tudo o que era, no caso, que éramos incapazes de fazer, ele fez em nosso lugar. Então, através de Jesus, a lei ela foi cumprida. Por exemplo, quando você quitar totalmente a sua dívida no banco pelo financiamento da sua casa ou carro, o meu conselho é que você pare de pagar as parcelas mensalmente. Por quê? A dívida ela foi quitada. Se o banco enviar uma carta exigindo mais pagamentos de sua parte, tudo o que você precisa fazer é apresentar um documento de quitação da casa. De igual modo, a dívida que você e eu tínhamos para com a lei, no caso, a quitação, Jesus Cristo, ele pagou. Quando o diabo vem acusar você com a lei, ele mostrar quão rápido você caiu e falhou, tudo o que você precisa fazer é apontar o pagamento de Jesus na cruz. Cristo é o nosso documento de quitação. Aleluia! E é por isso que você e eu somos chamados de cristãos hoje. Aleluia! A lei, ela não tem mais qualquer poder sobre você. O diabo, ele foi desarmado. Será que você está entendendo, compreendendo isso? Provavelmente você sabe que a questão do desarmamento nuclear é uma grande notícia hoje no mundo, mas você tem consciência de que há alguém mais sinistro que já foi desarmado? Olha, a Bíblia diz que Deus ele desarmou principados e potestade. E como sabemos disso? Sabemos por intermédio do livro de Efésios, que a expressão principados e potestades se referem a Satanás e a sua corte. Então, o diabo ele já foi desarmado. Mas você sabe qual arma ele estava empunhando antes de seu desarmamento forçado? Vejamos o que a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Olha o que diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravando-o na cruz, e despojando principados e potestade, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Com base no contexto do versículo, o diabo estava armado com o escrito de dívida que era contra nós. O que o escrito de dívida ele tinha de tão poderoso que foi preciso a morte de Jesus para anulá-lo? No Monte Sinai, Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, como você sabe. O escrito de dívida era, portanto, uma referência à lei que foi escrita pelo dedo de Deus. O diabo, então, ele se armou com a lei para acusar e condenar o homem. Agora, escute isso cuidadosamente. Deus, ele não deu a lei na mão do diabo. E sim, o diabo, sabendo que a lei era contra o homem, tomou vantagem disso e o diabo hoje usa isso contra o homem. Você percebe a implicação disso? A lei sempre condena e mantém o homem longe de Deus. Por conseguinte, o diabo ele a usa como uma arma para desviar ainda mais o homem de Deus. É por isso que quando Deus ele pregou a lei na cruz, ele fez do diabo e de todos os poderes das trevas um espetáculo público. Aleluia! Uma vez que a lei ela foi pregada na cruz de Jesus, Deus sabia que a lei não teria mais o poder de condenar o homem
e desde que ele cresce, lógico, né? Desde que o homem cresce. Portanto, quando você reconhece e crê que Jesus cumpriu plenamente a exigência da justiça da lei, o diabo não pode usar a lei para condená-lo. Cada vez que você cai, ainda que ele use a lei e aponte os seus pecados hoje, você pode apontar para a cruz de Jesus e rejeitar a condenação. Talvez você diga, ninguém pode apagar o escrito de dívida. Sim, você está certo. Nenhum homem pode, nenhum homem. Mas Deus, ele pode, e Deus o fez de maneira justa, de maneira 100% justa. Meu irmão, você foi redimido da maldição da lei, o diabo e suas hostes foram desarmados, aleluia. No entanto, se insistir em permanecer sob a lei, você está, na verdade, armando o diabo novamente. Deus, ele crucificou a lei na cruz, ele apagou as exigências da lei, tirando ela do caminho e desarmou o diabo. Mas quando você se submete ao sistema da lei da antiga aliança, está devolvendo, aquelas armas na mão do diabo. Todo o ensinamento que diz temos de manter a lei para sermos abençoados por Deus está colocando a arma da lei de volta nas mãos do diabo. Em lugar de descansar no desarmamento de Deus, as pessoas estão, no caso, rearmando novamente os poderes das trevas. Quero dizer que a lei, ela é santa, justa e boa, mas apesar da lei ela ser santa, justa e boa, ela não tem poder de santificar você, justificá-lo e torná-lo bom. Veja bem, a lei ela foi concebida, ela foi dada, ela foi exposta para mostrar os nossos pecados e fraqueza. A lei é boa. É como um espelho que reflete as suas imperfeições, suas manchas e espinhas. Mas você não pode pegar aí o espelho e começar a esfregar o seu rosto nele para tirar as suas manchas ou espinhas. Faz sentido? Você está comigo? Por quê? Porque não é para isso que o espelho ele serve. Você precisa compreender que nenhum nível de obediência à lei pode fazer você um santo. Somente o sangue de Jesus pode fazer isso. No entanto, a lei ela é santa, ela não vem do diabo, ela vem do próprio Deus. Preste atenção, a finalidade da lei é essa. Deus concedeu a lei com uma finalidade. Por ela, o mundo teria o conhecimento do pecado e conheceria a sua necessidade de ter um Salvador. Sem a lei, não haveria pecado. Por exemplo, se não houvesse lei sobre quão rápido você pudesse dirigir numa determinada rua, ou seja, se não houvesse limite de velocidade ou o guarda de trânsito não poderia parar você e aplicar uma multa por excesso de velocidade. Está fazendo sentido? Não ter o reconhecimento do pecado é o mesmo que não precisar de um Salvador. A lei ela foi dada para que o homem ele se voltasse para o seu próprio fim, fazendo que o seu desespero ele visse a sua necessidade de Jesus. Por causa da lei, nenhum homem pode dizer que não é um pecador e nenhum homem pode dizer que não precisa de Jesus. Jamais. Esta é a finalidade da lei, mostrar o fim. Ela não foi dada para fazer de você um justo, para evidenciar a sua impiedade. O que o diabo tem feito é manter a lei martelando na cabeça das pessoas o tempo todo, de modo que elas se sintam constantemente condenadas e culpadas. Preste atenção nisso, o diabo é o mestre do legalismo, que constantemente lhe faz lembrar o quão indigno você é. Ele é conhecido como o acusador dos irmãos. E aqui vai algumas das estratégias que ele usa. Você ainda se chama de cristão? Já ouviu isso? Você é um hipócrita. Como você é um crente, esqueça essas histórias de orar. Deus nunca vai ouvir as suas orações. Olhe para a sua vida. Já ouviu isso? Meu irmão, isso é a mentira. Tudo mentira. O diabo está usando a lei para torná-lo consciente de toda a sua inferioridade, suas imperfeições. Mas, por intermédio de Jesus Cristo, você não está mais sob a condenação da lei. Lembre-se, o diabo ele foi desarmado pelo poder da cruz.
Jesus, no caso, que não conheceu o pecado, ele foi condenado em seu lugar na cruz. Mediante o sacrifício de Jesus Cristo, você agora é feito justo, sem que as obras da lei contassem para isso. Então, quando ouvir a voz do acusador condenando, lembre-se de que você é feito justiça de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Declare isso em voz alta. Vamos lá, diga isso comigo pelo menos umas 3 vezes aí na sua casa, no seu escritório, cada vez mais alto, onde você estiver. Eu sou a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sabe, a justiça, ela é um dom, não é um prêmio que se alcança por perfeita obediência da lei. Você está vestido hoje não com as suas próprias justiças, pois isso seria autojustificação, mas sim com a justiça de Jesus Cristo. Deus vê você tão justo quanto o próprio Jesus. Somente a graça, ela traz esperança. Somente a pregação radical da graça traz esperança aos crentes. Somente a obra terminada de Jesus pode nos trazer a plenitude, completude e a paz real. Algumas pessoas afirmam que a vida cristã ela é muito difícil. Meu amigo, ela não é difícil, ela é impossível. O único que pode vivê-la é o próprio Jesus. Ele quer fazer isso em nós hoje. É por isso que ser cristão não tem nada a ver com os nossos próprios esforços para cumprir a lei de Moisés. Ela foi cumprida em nosso lugar e o preço por nossos pecados foi pago na cruz. Nossa parte hoje é acreditar no nosso Salvador e receber dele a abundância da graça e o dom da justiça. A vida cristã é uma vida de descanso em Cristo Jesus, em sua obra consumada. Olha, é tempo de descansar, no caso dos nossos esforços próprios, desfrutar de Jesus. O diabo odeia o evangelho da graça, porque ele faz o crente reinar em vida. E quando você reina, o diabo ele não reina, como estamos falando aqui. Somente a obra consumada de Jesus pode nos trazer a plenitude, completude e paz. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Compartilhe, curta, comente. Será um prazer trilhar essa jornada junto com você. Deus abençoe você. Você é grandemente abençoado.